Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um projeto integrado, que é o projeto integrado da semana 5 e 6. Então, esse projeto integrado é do dia 8 a 19 de março de 2021. Estudantes, nós vamos lembrar que hoje é o dia 8 de março, o dia que comemoramos o Dia da Mulher. Mulher é um símbolo de força e determinação que merece admiração e respeito de todos os dias do ano. Então, parabéns para as mulheres. Moçada, olha só. Então, aqui nós temos o projeto integrado novo, Viva, Sorria e Ame. Temos também aqui o modelo de cabeçalho, tá? Eu não coloquei cabeçalho em todas as disciplinas. Agora, eu coloquei o cabeçalho aqui na frente para vocês observarem como a gente escreve o nome da nossa escola, a data, então aqui o dia, aqui o mês, tá? E o nome do estudante, que é o nome completo, tá certo? Vamos dar sequência. Nós começaremos com a disciplina de língua portuguesa. Nós temos a atividade 1, que se chama Grandes Aventuras. Já conseguiu dar uma olhadinha no material? Ainda não? Vamos ver juntos. Quem ainda não conseguiu, vai ver junto com a prof, tá? Olá, estudante! Esperamos que você e todos da sua família estejam bem. Estudaremos um novo gênero discursivo, narrativas de aventuras. Vocês ficarão encantados com as histórias e os personagens. Além disso, aprenderão muito com eles. Bons estudos! E o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do livro didático de língua portuguesa, lápis e borracha. E para desenvolver nossas atividades, vocês vão acompanhar as orientações a seguir. Então vamos começar. Texto. Leia o texto abaixo que explica sobre o gênero discursivo que estamos estudando. Se você tiver o texto impresso, você pode recortar e colar no seu caderno depois do cabeçalho. Coloca o cabeçalho e aí cola esse texto, combinado? Mas não tem problema se você não tiver, tá? Eu sei que a escola está fechada, eu sei que muitas famílias não têm impressora em casa, não é? Então, não vai se preocupar, ai, prof, e agora eu não tenho impressora? Não tem problema, acompanhe com a gente aqui. Você vai conseguir ler o texto direitinho, tá? Então, eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês lerem esse texto. Dá um pause no vídeo, tá, moçada? Dá um pause para dar tempo de ler. Eu quero uma leitura que seja feita por vocês, tá bom? Pausa o vídeo e faça a leitura. Vamos lá? Se você já leu o texto, continue acompanhando aqui comigo. Vamos fazer a leitura agora juntos e vocês vão observar, vão ouvir a entonação de voz que a prof vai dando e vão observando de acordo com a vírgula, ponto, novo parágrafo, como a prof está fazendo, tá bom?
Então, o título: Grandes Aventuras. Uma narrativa de aventura consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de uma história de aventura. Normalmente, é um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Os contos de aventura têm origem oriental e, diferente dos contos de fadas, eles lidam com matemática social. O herói ou anti-herói, que é uma pessoa de origem humilde ou que passa por grandes privações, triunfa ao conquistar riqueza e poder. São estruturas narrativas curtas, com poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e o enredo é um elemento fundamental nessas narrativas. Ele é dividido em algumas partes. Situação inicial, que é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. Aí vem o estabelecimento de um conflito, um acontecimento que é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, acontece uma situação, né? Desenvolvimento. Ao longo da história, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Clímax. Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária que exige uma decisão ou desfecho. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. A autora Giane dos Santos Moraes Castellucci, foi ela que escreveu esse texto, tá? Vocês não tinham lido o que é um desfecho, né? Desfecho é a situação final, é como acabou o problema. O que aconteceu depois que o problema foi resolvido, né? Então, a narrativa de aventura, relembrando, envolve um protagonista de uma aventura. Esse protagonista é aquela pessoa principal da aventura, da história. Normalmente, ele é um valente herói. E ele não se abate, ele não desiste, mesmo tendo vários desafios, vários problemas, ele vai se envolvendo ali numa série de coisas com muita perspicácia, inteligência para escapar do perigo. Os contos de aventura, eles têm origem oriental, então fica lá no Oriente, né, nos países que fazem parte do Oriente. E eles lidam com matemática social. O herói é uma pessoa humilde, que passa por grandes privações, problema, ou passa por grandes privações ou problemas. E aí ele vai conquistar a riqueza e o poder no final da história. Essas histórias narrativas curtas, vocês vão falar assim para mim, prof, que texto comprido. Na verdade, são histórias curtas. Porque se a gente pega um outro tipo de história, um livro, ele fica com uma história bem grossa, com bastante coisas, detalhes na história, tá? É que para nossa idade, né, ou melhor, para a idade de vocês, vocês já consideram como um texto longo, né? Mas, na verdade, se a gente comparar com todos os textos que existem, esse é um texto curto, relativamente curto, tá? O tempo e o espaço, eles não são muito detalhados. Por quê? Porque quer encurtar a história, não ficar muito curta, né? E tudo que vai acontecendo, o enredo, que vai acontecendo na história é fundamental nessas narrativas, porque são demonstrados os problemas, as situações, né? E como que esse texto, o que a gente encontra nesse texto? Não é que esse texto é separado, essa é a situação inicial, essa parte é o conflito.
Não tem. O texto vai contando a história. Só que a gente percebe que logo no início tem a apresentação dos personagens, como que é o lugar, como que é que tempo que é, se é muito tempo, se é pouco tempo, tá? Então, logo no início é apresentado isso. E aí, tava tudo daquele jeito, tranquilamente, e de repente tem um conflito, um problema. Esse conflito, ele acaba mudando a situação inicial ali do personagem. Então, aconteceu uma coisa que modificou tudo, tá? E o desenvolvimento vai contando como que os personagens estão agindo diante desse problema. Clímax. Depois de diversas ações dos personagens, você pensa assim, agora vai dar certo, não deu. Agora vai dar certo, não deu. Agora eles vão morrer, não. Então, tem uma espécie de encruzilhada na história que exige uma decisão e um desfecho, tá? Então, vai ter essa decisão, vai ter essa forma de resolver o problema, e aí tem o desfecho, que mostra o que aconteceu depois que o problema foi resolvido. Muito bem? Entendido? O que é que nós vamos fazer? Então, letra B, livro didático, páginas 8 e 9. Escreva a data. Observe a imagem da abertura da unidade 1. Em seguida, responda oralmente as questões 1, 2 e 3 no alto da página 9. Então, vamos pegar o nosso livro didático. Então, essa aqui é a capa do nosso livro, certo? Que o da prof ficou cortadinho. Lembre que o manual da prof talvez seja um pouquinho diferente do de vocês, com alguma escrita diferente, não tem problema. E essa daqui é a abertura da unidade 1. Para mim, não mostra duas páginas. Ó, porque vai ficar junto com a primeira página aqui, tá, gente? Por isso que a prof vai deixar uma aparecendo de cada vez, tá? Vamos ver. Não. Que eu saiba, não tem jeito, tá, pessoal? Vamos ver de novo aqui. O que é que está aparecendo aqui nessa tela? Está aparecendo aqui. Eu acho que começa da outra, né? Ó, a gente tem aqui uma pessoa perdida numa ilha. A gente tem aqui uma pessoa que está no mar, parece que está se afogando, né? Então, aqui pode ser uma história de um náufrago, pode ser a história de alguém que ficou no mar, pode ser uma história porque o navio dele quebrou, né? Pode ser uma história que uma fera do mar atacou os piratas ou atacou as pessoas ali, né, que estavam navegando, tá? Então, converse com os colegas e responda a questão. Gente, aqui já está respondido o livro da prof, tá? Mas vamos pensar na questão. Com o adulto que está aí perto de você, você pode conversar para vocês se entenderem aí, conhecerem a opinião dos outros, né? Observe as cenas da imagem. A que histórias, as personagens, o cenário e os acontecimentos mostrados fazem referência? Então, é um tipo de narrativa de aventura, né? Porque qualquer uma dessas três situações é uma aventura, tem que lidar com essa aventura e com esses problemas, não é? Então, olha só, não sei se vocês conhecem a história, mas lá na primeira página, essa história é do Robinson Crusoe. Não sei se a prof falou o nome direitinho,
mas ele conta a história de um náufrago, né? Tá bom? Aí depois nós temos Simba. Simba e 2.000 léguas submarinas, tá? Então é essa daqui, ó, onde que tem o monstro do mar. Vamos ver. 2. O que essas histórias têm em comum? Nessas duas histórias, para quem não conhece ainda, vale a pena conhecer, tá? Tem um herói que enfrenta os desafios e os perigos para conquistar sua liberdade ou para conquistar riquezas e uma vida melhor, tá? Dessas aventuras que estão aparecendo aqui no livro, qual delas que você ficou com vontade de conhecer? Essa aqui, ó, que tem um náufrago que vai parar numa ilha, e aí a gente não sabe o que acontece, né? Se ele consegue sair dessa ilha, fugir, ser resgatado, ou que problemas que ele passa nessa ilha, ou tem ainda a Simba e 2.000 léguas submarinas. O que vocês pensam que seria a história mais legal de todas? Qual delas? Eu queria estar ouvindo vocês. Eu fiquei com vontade. Eu já li uma história de uma pessoa que fica presa numa ilha, só que não é essa. Eu fiquei curiosa para ler dessa pessoa que ficou presa numa ilha, tá? Vamos olhar a capa dos livros? Vamos? Então vamos lá. Vou puxar aqui na internet Robinson Crusoe. Opa, cadê a internet? Tá aqui. Vamos digitar Robinson Crusoe. Ele é uma história do Daniel. Eu não sei falar. Defoe. E aí tem várias capas, tá, pessoal? Depende de quem fez, né? Opa! Depende de quem publicou a história. Vejam aqui, ó. Aqui. Ó, o navio dele. Mas é bem legal. Bem famosa essa história, tá, gente? Robinson Crusoe. Já teve filme também. Muito bom. Se alguém já leu, não me conta o final, hein? Que eu tô curiosa aqui para ler. Agora vamos ver o outro. Simba. Não é assim. Escreve, vamos olhar de novo. Simbad. Opa, prof, tá toda enrolada hoje. Ó, a história de Simba. Olha ali. E aí também, né, pessoal, já tem filme e tem livros diversos, né? Simba, e tem a continuação do livro. Então, são várias histórias e é possível também conhecer, né? Que deve ser uma história muito,
muito legal, que acontecem muitas coisas interessantes. Então, do Simba é essa ilustração do meio aqui do navio. Ó, essa situação aqui, que o livro da prof não tá cortado ali, né? A gente não consegue ver essa sequência. E agora aqui, 2.000 léguas submarinas. Ou é 20.000 léguas, né? Léguas submarinas. Também tem filme, né? Mas olha a capa do livro. Olha esse livro aqui, ó, tem uma imagem medonha. É de Júlio Werner esse livro, tá, gente? Ó, dá para ver as pessoas sendo atacadas por esse animal, né? Um navio sendo atacado por esse animal. E as 3 histórias de narrativa de aventura que apareceram aqui para nós são referentes ao mar, né? São histórias que acontecem, então, no mar, com naufrágio, com esse tipo de problema. Bem, vamos continuar, que senão nossa aula vai ficar muito longa. Gostaram de ver? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, colocaram a data nessas páginas, nas duas, numa só. Pelo menos nessa página aqui tem que ter data de hoje, tá? Que dia que é hoje, prof? 8 de março, é o Dia da Mulher. 8 de março. Colocaram a data. Vamos para a página agora 10, 11, ó, 10, 11, 12, a gente vai ler o texto um por todos e todos por um. Responda oralmente a questão. Gente, eu esqueci de colocar, mas coloquem a data, tá? Nas 3 páginas. Eu vou ler com vocês essa história, mas, moçadinha, fiquem sabendo que depois que terminar a videoaula, eu quero que vocês façam mais uma leitura, porque eu quero vocês treinando essa leitura, tá? Por isso que é para ler esse texto, porque é para treinar a leitura. Vamos lá, colocando a data aqui, 8 de março de 2021. Capítulo 1, um por todos e todos por um. Leia o título deste capítulo. Você conhece esse lema? Um por todos e todos por um? Sabe de que história ele faz parte? Sabe, moçada? Quem não sabe, vai aprender comigo aqui, ó. E agora vendo o desenho aqui a ilustração do livro, eu tenho certeza que vocês já sabem, já conhecem, né? Então, aqui começa com o título. A Flor Tatuada. D'Artagnan apostou na curiosidade das mulheres e acertou. Lady Clark respondeu ao bilhete, concedendo-lhe a visita. Quando contou as novidades aos 3 mosqueteiros, Athos ficou preocupado. Iremos com você. Todo cuidado é pouco com essa mulher, ele preveniu. Como sabe? D'Artagnan estranhou que os três quisessem acompanhá-lo. Porque eu fui casado com Lady Clark, caro amigo, Athos exclamou. Ela ordenou a um de seus espiões que me matasse. Tem a flor de lis tatuada no ombro esquerdo, o que, como você sabe, significa que ela é uma traidora da França. Ela manda matar todos que atrapalham seu caminho. Então, ó, a flor tatuada é essa flor de lis que é tatuada no ombro esquerdo dela, né? E quem recebe essa tatuagem é porque é um traidor da França. Muito bem. Vamos ver essa parte dessa aventura. Isso aqui é só uma parte, tá, gente? Assim, D'Artagnan cavalgou até a casa de Lady Clark, acompanhado de seus amigos mosqueteiros. Ao chegar lá, Athos, Porthos e Aramis esconderam seus cavalos e dominaram os guardas.
dominaram os guardas de Lady Clark. Depois disso, vestiram roupas dos guardas e misturaram-se aos criados da casa. Lady Clark, que nada sabia, recebeu o jovem D'Artagnan. Ele notou que a mulher estava nervosa. Algo errado, senhora? Tenho um inimigo muito perigoso, senhor, e conto com sua ajuda para matá-lo. Lady Clark exclamou. Gente, aqui tá errado, tá? Aqui tá com letra minúscula, ó. Arrumem aqui no livro de vocês. Lady aqui ficou com letra minúscula. Ah, Lady é a senhora. Senhora Clark, tá? O prof que se enganou aqui. Ô, professora, tá atrapalhada hoje, né? Por que deveria fazer isso? As pessoas não são obrigadas a amá-la, Lady Clark. D'Artagnan sorriu. O senhor está faltando com respeito, retrucou Lady Clark, sentindo-se humilhada. D'Artagnan chegou mais perto e encarou-a ao dizer: na minha opinião, é a senhora que não respeita o nosso rei, pois está tramando contra ele. Lady Clark compreendeu que D'Artagnan sabia de tudo. Arregalou os olhos e correu em direção à porta, gritando por sua guarda. Então, ela começou a gritar para os guardas, né? Que ela percebeu que ele já sabia do plano dela. D'Artagnan correu atrás dela e alcançou-a. Ai, essa mulher é tão linda! Athos deve estar enganado. Não é possível que ela seja uma criminosa. D'Artagnan estava quase desistindo de chamar os 3 mosqueteiros. No entanto, ele pisou sem querer no vestido de Lady Clark e a manga esquerda se rasgou, deixando à mostra a flor de lis tatuada em seu ombro. Desesperada, a mulher sacou um punhal de um pequeno bolso escondido entre as dobras do vestido. Guardas, ajudem-me! Ela continuou gritando por socorro. Vou matá-lo! E se jogou e lançou-se sobre o rapaz. D'Artagnan segurou o pulso da mulher, que deixou cair o punhal no chão. Nesse momento, os guardas do cardeal surgiram e cercaram D'Artagnan. O jovem empunhou sua espada e assobiou, chamando os 3 mosqueteiros. Um por todos, todos por um! Bradaram os 3 ao entrar na sala pela janela. Seguiu-se uma terrível luta. D'Artagnan conseguiu dominar Lady Clark com uma das mãos e com a outra duelava com um dos guardas. Athos lutou com 2 guardas ao mesmo tempo, enquanto Porthos e Aramis enfrentaram 5 guardas. De repente, ouviu-se um tropel de cavalos. A luta foi interrompida imediatamente. O cardeal mandou reforços, exclamou Lady Clark, triunfante. Havia mais de 50 guardas armados e D'Artagnan, Athos e Porthos e Aramis não tiveram outra alternativa a não ser fugir pela passagem secreta. Traidores, merecem a prisão! D'Artagnan advertiu a bela mulher antes de sair. Em seguida, os 4 amigos saíram em disparada pelos corredores, desaparecendo pela porta secreta. Então, quem escreveu foi Alexandre Dumas, Os 3 Mosqueteiros, foi adaptado de Thelma Guimarães Castro Andrade. Esse livro foi feito em São Paulo pela editora Scipione, 2002. Essas são histórias, essa é uma parte das páginas 33 a 36 do livro, tá? Opa! Vamos ler as nossas perguntas. Eu espero que vocês tenham colocado a data já
na página do livro. Deixa eu colocar de volta aqui a página do livro. Coloquem a data, certo? Prontinho, pessoal. Na sua opinião, quem é o personagem central nesse capítulo da história? Explique para mim. Hã? Quem é? Quem é o principal? Será que alguém falou que o principal é a Lady Clark? Será que é D'Artagnan? Athos? Porthos? Aramis? E será que vocês responderam, hein? Então, quem mais participou dessa parte, né, da história, esse capítulo da história, foi o D'Artagnan. Ele teve uma participação ativa nos acontecimentos, ele elaborou um plano para desmascarar a Lady Clark, foi até ela e viveu momentos desafiadores, né? Primeiro ele estava observando ela, ele até pensou que o amigo dele tinha se enganado, porque ela parecia ser muito bonita, muito inteligente, como que ela poderia ser uma criminosa, né? Depois ele percebeu que ela era realmente uma criminosa e tentou capturar ela. Mas ela conseguiu chamar reforços, os guardas, e eles tiveram que lutar. E aí, D'Artagnan e os seus companheiros, eles acabaram escapando dos guardas do cardeal, né? Então, foi uma pequena parte da aventura, tá? Quero lembrar vocês da palavra tropel. Vocês sabem o que significa tropel? É o trote dos cavalos, né? Os cavalos caminhando. Então, a gente pôde perceber na história que eles ouviram os cavalos caminhando naquela direção. Muito bem. Página 10, 11 e 12. Eu quero que vocês treinem essa leitura. Podem ler esse texto para o pai e para a mãe de vocês, ou para alguém da família, tá? Respondemos oralmente a questão 1. Agora vamos para a página 13. Escreva a data e faça as atividades 2, 3, 4, 5 e 7 no seu livro didático. E oralmente as questões 6 e 8, tá? De acordo com a nossa leitura, um por todos e todos por um. Vamos lá? Quando terminarmos a página 13, vocês vão fotografar as respostas da página 13 e enviar para a professora, tá? Então, vamos lá. Página 13 agora. Eu estou com as respostas na página 13. Então, primeiro eu vou ler a pergunta. E aí, depois, ó, já tá tudo respondido para mim. E depois vocês vão fazer as respostas e depois a gente corrige, tá bom? Vamos lá, questão 2. Por que D'Artagnan foi à casa de Lady Clark? Para tentar descobrir qual era a conspiração, para tentar descobrir mais sobre essa traição que ela estava tramando, né? Conspiração significa armar uma, como é que eu vou dizer assim, uma traição, né? Uma conspiração. Juntou-se pessoas para pensar numa forma de derrotar, de trair alguém. Ou será que foi para lutar com ela? Ou para demonstrar a sua coragem? Para que D'Artagnan foi até a casa da Lady Clark?
Marcaram? Então, acertou quem respondeu. Tchan, 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 tchan. Quem respondeu. Ai, que coisa! A primeira questão, né? Para tentar descobrir qual era a sua conspiração. Qual era a conspiração? Acertou? Pega o seu lápis de cor favorito, faz um certinho aqui do lado. Coloquem a data aqui em cima. E resposta certa, por favor, confere direitinho, tá? Atividade 3. Qual o desafio que o jovem enfrenta nesse trecho da história? Qual foi o desafio que ele enfrentou? Então, aqui no meu livro diz assim, ó, que ele tenta deter, quer dizer, ele tenta impedir uma conspiração de traição ao rei. Então, ele tentou impedir uma traição ao rei e enfrentou alguns guardas do cardeal. Então, o cardeal o cardeal, aquela moça, Lady Clark, estavam tramando, né, uma traição ao rei. Eles queriam fazer alguma coisa contra o rei. E aí, lá foram os 3 mosqueteiros para impedir que isso acontecesse, né? Então, aqui, ó, a gente vê 2 coisas. Uma coisa é deter a conspiração de traição ao rei e enfrenta alguns guardas do cardeal. Então, aconteceram 2 coisas. Podemos ir adiante? Vamos lá. Quem ajuda o D'Artagnan nesse desafio? Quem é que ajudou o D'Artagnan nesse desafio? Fala aí para mim. Muito bem, quem respondeu os 3 mosqueteiros. Então, olha aqui, ó. Letra maiúscula, começando a frase, letra maiúscula, tá? Os mosqueteiros do rei. Quem são os mosqueteiros do rei? É Athos, Porthos, Aramis. Letra maiúscula aqui. Olha, Athos com TH. Porthos, TH. Aramis. Certo? Se precisar de mais tempo, moçada, dá um pause no vídeo, tá? Vamos para o próximo. 5. Quais características podem ser atribuídas a D'Artagnan? Circule no quadro. Será que ele é amigo? Distraído? Leal? Amoroso? Falso? Inteligente? Lutador? Esperto? Curioso? Triste? Malvado ou corajoso? Circula de lápis grafite que a gente já vai corrigir, tá? Só circula por enquanto. Então, olha lá.
Vai ficar meio borradinho porque a prof esticou bastante aqui, tá? Vocês acham que deu para perceber que ele era amigo? Sim, né, gente? Um amigo. Ele era distraído? Eu não notei. Ele era leal? Quer dizer, ele fazia o combinado com os amigos? Sim, né? Ele fez o combinado com os amigos. Ele era amoroso? Mostrou amor? Não, né, gente? Aqui não estava falando amoroso. Ele é falso? Ele é inteligente? Sim, né? Porque ele já descobriu o que a mulher queria fazer e já bateu no punho dela para cair o punhal que ela tentou, que ela pegou. Ele é lutador? Sim, né? Ele precisou lutar contra os guardas, né? Ele é esperto? Na minha opinião, sim. De acordo com o texto, dá para ver que ele é esperto mesmo, né? Ele é curioso? Eu não percebi que ele era curioso no texto. Ele era triste? Malvado? Corajoso? Corajoso, sim. Atividade 6 é para fazer oralmente. O texto que você leu é o trecho de uma narrativa de aventura. Que elementos podem comprovar essa afirmação? Então, o que tinha no texto que a gente sabia que a gente sabe que é realmente uma narrativa de aventura? Então, nessa parte da história tem os perigos, né, que eles passaram, tem o herói, né? Então a gente vê que é uma narrativa de aventura. Atividade 7. Por que é feita a narração da história? Por quem? Por quem é feita a narração da história? Quem é que está contando essa história? Uma das personagens envolvidas na história ou um narrador que não participa da história? Parece que é uma pessoa que está olhando de longe, vendo o que está acontecendo e parece que ele foi contando, né? Tudo o que aconteceu, não é verdade? Então, é um narrador que não participa da história. Ele não fala assim, eu encontrei o D'Artagnan naquela manhã, ou naquele dia, ou naquela noite. Ele só vai contando. D'Artagnan apostou na curiosidade das mulheres e acertou. Lady Clark respondeu ao bilhete, concedendo-lhe a visita. Quando contou as novidades aos três mosqueteiros, Athos ficou preocupado. Então, a gente não percebe o narrador participando da história, né? A gente percebe que ele sabe da história e está contando, mas ele não estava ali participando da história. Muito bem. Última questão, né, gente? 8. Leia as referências do texto. Leia a referência do texto. Qual que é a referência do texto? Aqui, ó, essa referência aqui. Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, adaptação de Thelma Guimarães Castro Andrade, São Paulo, Scipione, 2002, página 33 a 36. Quem é o autor da história Os Três Mosqueteiros?
Então, esse texto aqui, quem fez foi o Alexandre Dumas. E quem adaptou, Thelma Guimarães Castro Andrade, tá? O que significa a informação de adaptação de Thelma Guimarães Castro Andrade? O que significa isso? Quem sabe? Então, foi a Thelma que leu a história que o Alexandre Dumas escreveu. Aí, ela escreveu o mesmo texto, só que com as palavras dela. E ela escreveu de um jeito que crianças ficasse mais fácil para crianças compreenderem o texto, tá? Então, o Alexandre Dumas inventou essa história e a Thelma Guimarães Castro Andrade escreveu com as palavras dela esse texto, tá bom? Na sua opinião, por que tem várias obras que são adaptadas? Será que tem muitas obras que são adaptadas ou não? Do jeito que a pessoa fez, a gente lê. Do jeito que o primeiro autor lá, quem inventou a história, fez, é que a gente lê. Tem muitas histórias que a gente lê que foram feitas pelo autor, tá? Acontece muito. A gente vai ler, alguém inventou uma história, a gente lê aquela história que o autor inventou. Mas a gente também tem histórias adaptadas, tá? Muitas vezes as histórias são feitas para adultos, ou as histórias são feitas para um determinado lugar do mundo. E aí, outra pessoa lê e reescreve essa história com as palavras dela, adaptando para aquela situação regional diferente. Ou, então, a história era para adultos, agora se adaptou para que as crianças também lessem. Então, existem vários textos que são adaptados para que as crianças possam ler. Lembra que a prof já falou para vocês que as fábulas, né? Elas tinham sido, no início, elas eram histórias para adultos. E aí elas foram sendo adaptadas para que pudessem se contar para crianças também. E até os contos de fadas aconteceu isso, com os contos de fadas, porque o conto de fadas ele não era para criança, ele era para adolescentes, adultos, jovens, mas também foi sendo adaptada para que as crianças conhecessem. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Se não, que história que ia ter para criança? Não ia ter história nenhuma, será? Ai, ai, ai. Moçadinha, é isso. Sabe o que a prof queria saber? Quais são as características que podem ser atribuídas para você? Pensa aí, quais as características que podem ser atribuídas para você? Eu vou falar algumas e você fala sim ou não, tá bom? Você é um amigo? Distraído? Leal? Amoroso? Falso? Inteligente? Lutador? Esperto? Curioso? Triste? Malvado? Corajoso? Bagunceiro? Só essas. Ai, ai, a prof queria ouvir, saber o que cada um de vocês é. Agora, quem quiser pode fazer uma lista dessas palavras e escolher uma mulher
que vocês conheçam, que convive com vocês, uma mulher que é importante para vocês. Vocês podem escrever as palavras que representam, né, que dizem como essa pessoa é. E aí vocês vão desenhar entre as palavras ou do lado das palavras e desejar um feliz Dia da Mulher, tá bom? Escolham aí alguém que vocês queiram, que é uma mulher que vocês queiram homenagear, uma pessoa que vocês gostam muito, uma pessoa que contribui para a sua vida, tá bom? Um beijão da prof, por hoje é isso. Acompanhem o cronograma para saber as aulas da semana para poder se organizar. Se a prof souber de alguma coisa, uma novidade da escola, a prof manda um áudio no grupo, tá bom? Então, um beijo para vocês. Até amanhã na nossa videoaula. Até mais!